Tinha prometido entregar as assinaturas necessárias para a convocação de um congresso extraordinário e cumpriu. Manuel António Correia reuniu mais de 500 assinaturas, foram entregues esta tarde na sede do PSD Madeira. Está assim aberto o caminho para uma nova corrida à liderança do PSD que, para o antigo secretário regional, aconteça antes das eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira. É pelo menos esse o pedido que faz ao Presidente da República. É nosso convidado para este direto ao assunto, o rosto da oposição, a Miguel Albuquerque. Bem-vindo, Manuel António Correia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acha que o líder do PSD Madeira tem receio de ir a eleições em Congresso contra si outra vez? Antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo vosso convite e oportunidade. Aproveito para desejar a todos os vossos ouvintes um excelente Natal e um excelente Ano Novo. Na terra que faz gáudio de ter nesta quadra uma quadra especial, também um cumprimento especial para todos vós. Muito obrigado. É evidente que o partido e a Madeira precisam de mudança política. E a política é como as árvores, vê-se pelo fruto. E o fruto que a política madeirense tem dado não é bom. É a instabilidade, a falta de credibilidade, a discutir mais os políticos do que as políticas, as situações concretas da vida das pessoas, como o acesso à habitação, à saúde, tudo aquilo que o custo de vida, a inflação demasiado alta, pessoas que trabalham às vezes com mais do que um emprego e não conseguem pagar as suas contas. Isto é o que devia interessar aos políticos. Em vez disso, estamos com discussões, não de políticas, mas sobre os políticos, sobre a sua situação pessoal, sobre as suas ambições pessoais, e estamos a esquecer as ambições da sociedade como um todo. E é isso que eu quero reverter. E é isso que o atual Presidente não quer reverter. E é por isso que foge às eleições. Ele diz que quer ser o candidato, que não tem medo de eleições, mas está a fugir às eleições internas. E eu não quero que me deem o poder. O que eu quero é que deem aos militantes a possibilidade de escolher quem será o candidato do PSD às eleições regionais. E o critério deve ser escolher, os militantes terem a possibilidade de escolher aquilo que está em melhor situação de ir às eleições, ganhá-las, ser respeitado e estimulado pela população, ter o seu voto, ter mandatos e dar estabilidade governativa. O que se passa neste momento, e peço desculpa de uma forma direta, é o seguinte: com o Dr. Miguel Albuquerque teremos pelo menos um ano e meio pela frente de governos de gestão, porque o Parlamento que for instalado não pode ser dissolvido praticamente até daqui a um ano e meio, porque tem 6 meses após a instalação que não pode ser dissolvido. O Sr. Presidente da República atual não pode dissolver nos últimos 6 meses e o próximo Presidente da República também não pode dissolver nos primeiros 6 meses. Ora, o Dr. Miguel Albuquerque não tem maiorias, o Dr. Miguel Albuquerque tem os partidos todos, não o PSD e o CDS, mas não são suficientes a dizer com ele não, o que quer dizer que não, o respectivo programa não seria aprovado, e os orçamentos não seriam aprovados, viveríamos em instabilidade e, pior ainda, com possibilidade da oposição se organizar e apresentar uma proposta de governação. Portanto, o PSD neste momento está entre dois polos muito maus. Mas Miguel Albuquerque dá um argumento exatamente ao contrário. Miguel Albuquerque diz que haver eleições internas só iria favorecer a oposição nesta altura e na Madeira. Não é verdade. O Dr. Miguel Albuquerque, de algum tempo esta parte, tem mais ambições para si próprio do que para a região. E essa afirmação é um exemplo disso. Não é bom haver eleições internas para as ambições pessoais do Dr. Miguel Albuquerque, mas é bom haver eleições internas para dar estabilidade e governabilidade à Madeira, porque só assim é que as pessoas poderão votar no PSD em número suficiente para dar estabilidade. O apoio de Alberto João Jardim é para si uma espécie de endorsement valioso? É de todos os militantes. O Dr. Alberto João Jardim tem uma obra única na região. É uma pessoa que muita gente dá, a generalidade dos militantes dão importância à respectiva opinião e, portanto, eu não dispenso o apoio de ninguém. No entanto, enfoco que
cada um tem a sua cabeça. Aliás, nos últimos tempos temos tido divergências que são do domínio público. Eu preservo as pessoas, valorizo-as, mas a cabeça é a minha, o projeto é o meu e daqueles que me apoiam. Mas Alberto João Jardim disse, ainda há 2, 3 dias, que não só o apoiava, como Miguel Albuquerque estava no poder, não só no governo regional, mas também no PSD, como uma lapa que não queria sair e que era isso que estava a dividir o partido. Concluiu esta ideia dizendo que se Manuel António Correia fosse líder do PSD Madeira, provavelmente ganharia as próximas eleições regionais com maioria absoluta. Isto é um grande elogio. E corresponde ao meu ressentimento. Não sei se lembram, mas quando das eleições de março, enfim, quando o atual Presidente invoca a legitimidade das eleições de março, lembrando que houve condicionamentos militantes, dificuldades no pagamento de quotas, e ele invoca essa legitimidade, também está a enfraquecer-se. Mas na noite das eleições, a minha primeira frase, após sabermos os resultados, foi perdemos o partido, mas ganhamos a sociedade. Acho que isso é a síntese de todas essas ideias. De facto, o problema político é exatamente esse. Há uma dicotomia, um divórcio entre aquilo que a sociedade quer, pretende, e aquele que entende que deve ser o líder da Madeira, e aquele que a nomenclatura, e em particular o presidente do partido, pretende, que é impor-se a si próprio. Ora, em democracia, isto não é uma monarquia. Em democracia, o que conta é a vontade. Antes de pensarmos o que é que nós queremos para nós, temos de pensar naquilo que os outros querem para nós. E neste momento, o Dr. Miguel Albuquerque quer mais ser Presidente do Governo do que a sociedade madeirense o quer para Presidente. Manuel António Correia, vamos olhar agora um pouco também para as suas ideias, nomeadamente para esta questão. Sabemos que há muitos dirigentes na Madeira que estão constituídos arguídos em vários processos. Aquilo que eu lhe queria perguntar é, sendo eleito líder do PSD Madeira, como é que iria atuar perante estes casos? Iria, por exemplo, expulsar dirigentes arguídos em processos? Não, expulsar dirigentes arguídos, não. O que expulsar de militante, certamente que não, porque um arguido tem presunção de inocência. Mas não os colocaria em cargos? Agora, um dirigente ao nível do governo, portanto, presidente e secretário, que estejam nessa situação, obviamente devem demitir-se. E se isso não acontecesse, eu tomaria a iniciativa da demissão. E porquê? Não por questão de culpa, porque presume-se inocente e até condenação final, as pessoas devem presumir-se inocentes. Só que no governo e no serviço à região não basta uma presunção. Nós somos instrumentos ao serviço da sociedade. E quando a nossa situação pessoal, por qualquer circunstância, cria um handicap nesse serviço, devemos sair, não por sermos arguídos, mas por termos um handicap, estarmos com alguma forma, debaixo dos olhos das pessoas que nos olham com desconfiança. E, portanto, eu respeito a posição de arguído em termos pessoais e entendo que no governo a dúvida é suficiente. Se eu for dono de uma companhia de aviação e um médico disser, não tenho a certeza que o teu piloto tenha um problema, não o deixes voar, eu não vou mandá-lo lá para cima só com a dúvida. Só pela dúvida. Portanto, a dúvida é suficiente em matéria pública. Então, nesse sentido, se estivesse no lugar de Miguel Albuquerque e se fosse arguido numa investigação judicial, sendo líder do Governo Regional, por exemplo, iria afastar-se, iria tomar essa decisão de se afastar? De todas as perguntas que me fizeram, essa será a mais fácil. Sim, obviamente. Precisamente por esse princípio. As circunstâncias em que a pessoa, no lugar ou na posição ou com as contingências do Dr. Miguel Albuquerque está colocada, cria um handicap na governação, no serviço público. E a prova disso é que a Madeira, desde há muito tempo, não se governa, fala-se de políticos. Isso é
e depois os programas, os orçamentos não se aprovam, aprovam-se moções de censura, tudo isso decorre dessas circunstâncias e, portanto, embora seja legítimo ao arguido pensar que deve ser tratado com o respeito devido à presunção da inocência, a verdade é que, colocados em determinados cargos, isso é um handicap objetivo, não é com culpa. É um handicap objetivo que nos trouxe a esta situação. E no futuro ainda pior. Porque se o Dr. Miguel Albuquerque, nesta circunstância, forem eleições, nós viveremos em instabilidade e governo de gestão durante largo tempo, como até podemos entregar o poder à oposição, que também não está preparada, nem tem quadros para gerir a região, que é uma região complexa, com problemas específicos e que precisa de soluções vigorosas, clarividentes e, acima de tudo, da energia dos titulares de cargos públicos, não podem estar 3/4 do seu tempo a degladiar situações pessoais em vez de dedicar-se à governação. Uhum. Diz que sem mudança na liderança do PSD, pelas suas contas, haverá, digamos, uma espécie de governo de gestão durante 1 ano e meio. Não acha importante falar com o Presidente da República, eventualmente pedir-lhe uma audiência para abordar este momento? Eventualmente considero que nesta altura o plano A será expressar as minhas ideias de forma pública e tendo a certeza que certamente o Sr. Presidente da República, através nomeadamente do Sr. Representante, estará informado das circunstâncias da vida política madeirense, incluindo das posições que ele tem tomado. Mas não sente falta de uma palavra de apoio do Presidente da República? Parece que está um pouco distanciado dos problemas da Madeira. Sabe, eu sou um institucionalista. As instituições têm os seus rituais, os seus prazos. Eu quero uma decisão justa e uma decisão correta. Não quero uma decisão apressada. Mas sobre isso quero dar esta nota. O que eu peço é 1 mês e meio, cerca de 1 mês e meio, depois há que considerar a questão dos fins de semana, tudo isso, e a altura dos calendários festivos e tudo mais, mas o que eu peço é cerca de 1 mês e meio a mais relativamente ao calendário normal. E eu acredito que este mês e meio a mais... Ou seja, para lá daquele dia que está para já falado, que é o dia 9 de março, é isso? O calendário normal. Uhum. Aliás, é exemplo do que o Sr. Presidente da República fez a quando da demissão do Dr. António Costa. Demitiu-se em novembro, salvo erro, outubro, novembro, e o Sr. Presidente da República, 3 dias depois, anunciou ao país que as eleições seriam em março, porque em 10 de março, com a dissolução apenas em janeiro, precisamente para cumprir os prazos. E há algo equivalente que eu peço. E peço também outra coisa sobre prazos, é que não me basta que decorram até as eleições o tempo necessário para fazer as transformações. Essa circunstância tem de ser tornada pública, porque um dos argumentos dos atuais dirigentes ou do Presidente do Partido é de que não dá tempo. Ora, se deixarmos simplesmente deixar correr o calendário sem dizer de forma perentória quando é que serão as eleições, o argumento continuará a ser aduzido e ninguém se mexe porque não dá tempo. E no fim passou o tempo suficiente para dar tempo. Portanto, o que eu peço ao Sr. Presidente da República e espero que o Sr. Presidente da República dê é um prazo suficiente através da marcação de eleições desde já da data das eleições e um anúncio público que vai dar esses meses todos, ou esse tempo todo, para que o partido saiba e possa decidir, tendo em conta essa circunstância que terá tempo. Uhum. Já pensou, não sei se já o fez, por isso lhe pergunto, desafiar o seu oponente para um debate televisivo? Olha, em fevereiro, março, é quando as anteriores internas, eu filo e ele recusou, fugiu. Para além de ter medo do voto dos militantes, tem medo da opinião dos militantes. E, portanto, eu, olha, através de vós,
faço-lhe o desafio para um debate público. Tem alguma indicação de sondagens internas para estar assim tão confiante? Não tenho nenhuma sondagem. Tenho a grande sondagem que eu tenho, mas acho que o partido até devia fazer. Porque daria maiores matéria-prima para melhor decisão. As sondagens são importantes para tomar decisões, mas tenho uma sondagem todos os dias muito grande, que é andar na rua. Eu sinto a percepção das pessoas sobre o poder e sobre o PSD, sobre a governação, pela maneira como falam. E todos os dias aumenta o tom. É preciso mudar, é preciso criar uma alternativa. E isto é uma ideia importante. Os madeirenses querem mudança, mas não querem mudança de partido, porque não confiam na oposição. E, portanto, pessoas do PSD, mas também de outros partidos, incluindo o PS, o CDS, têm-me dito que nós precisamos de uma mudança e têm de ser vocês a fazê-las, porque de outra forma podemos cair em mudanças irracionais e inconvenientes. Portanto, para dar mudança, mas também dar social-democracia, apego à autonomia e capacidade de governar, terá de ser através de uma transformação interna do PSD. Manuel António Correia, muito obrigado por ter vindo ao Direto ao Assunto e boas festas. Até à próxima. Boas festas e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.